Bom dia, irmãos. Vamos nos assentando. Quero saudar vocês com a graça e a paz em nome de Jesus, para mais este culto, que com alegria nós podemos nos reunir na casa do Senhor. Quero ler com vocês o texto de Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 3. Se você está com a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura comigo, profeta Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 3. E com este texto eu quero assim saudar todos vocês bem-vindos nessa manhã. Jeremias 33, de 1 a 3 diz assim: a promessa de restauração fala no capítulo todo, mas nós vamos ler os 3 primeiros versículos que dizem: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda do Senhor, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei. Direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é uma palavra animadora para Jeremias, uma palavra de motivação, no momento em que ele ainda estava preso, momento que ele não desfrutava de liberdade, momento que não era um momento prazeroso para ele, era um momento difícil, e nesse momento que não era agradável, Deus não deixou de falar com ele. Deus não deixou de trazer uma palavra ao coração dele, uma mensagem para ele, e a palavra do Senhor veio para ele a segunda vez nessa ocasião. Deus já havia falado com ele antes, Deus já havia falado que tinha sonhos de paz, de bênção para aquele povo, e agora mais uma vez Deus chega para ele e diz para ele assim: clame a mim e eu responderei, direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, falarei para você coisas que você não sabe, coisas que você não imagina. E quantas coisas na nossa vida, quando nós olhamos para o futuro, nós nos vemos exatamente dessa maneira, nós não sabemos exatamente como será o amanhã, nós não imaginamos, quer dizer, até imaginamos, mas de uma forma muito confusa, como vai ser o futuro. E indiferente do momento em que a gente viva, a palavra de Deus continua sendo exatamente esta para nós. Assim como foi uma palavra para Jeremias, é uma palavra para cada um de nós, que devemos clamar ao Senhor e Ele vai nos responder. Ele nos dá as respostas que nós precisamos. Precisamos de tanta coisa na vida, corremos atrás de tanta coisa, e nós temos que aprender a pedir ao Senhor, a clamar ao Senhor, porque dele vem a resposta, dele vem a resposta, dele vem as confirmações, dele vem a direção para a nossa vida. Então eu quero iniciar esse culto deixando esse texto para você, indiferente do que seja uma incerteza para você, do que te deixa pensativo em relação ao futuro, a palavra de Deus é: clame ao Senhor e Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes, Ele vai te anunciar coisas que você não consegue imaginar hoje, Ele vai mostrar para você. Nós precisamos crer nisso, que Deus sempre tem algo a mais. Deus continua tendo planos de bênção, continua tendo planos de paz, para nos dar esperança e para nos dar um futuro. Nós precisamos clamar a Deus, para que a gente consiga compreender o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é um Deus de amor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que diz que nós podemos e devemos clamar ao Senhor. És um Deus próximo, és um Deus de relacionamento. Não és um Deus que está distante fazendo as coisas sem nós compreendermos nada, mas o Senhor pede para que nós clamemos e o Senhor assim se dispõe a falar ao nosso coração. Nós te damos graças por isso. Obrigado porque os planos que o Senhor tem para a nossa vida são planos para nos dar um futuro de paz, de bênção, são planos de cuidar de cada um de nós. Nós te agradecemos por isso. E nesta manhã, reunidos aqui em Teu nome, em Tua presença, rejeitando tudo aquilo que não provém do Senhor, nós queremos de coração aberto estar em Tua presença,
para assim entender a Tua palavra, receber da Tua palavra, cantar louvores ao Senhor, para que na nossa mente seja aberto o entendimento do que o Senhor tem reservado para nós, do que o Senhor espera de nós. E acima de tudo, Pai, acima de tudo que nós queremos receber, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas grandes bênçãos derramadas sobre a nossa vida, pelos benefícios do Senhor sobre cada um de nós. Nós temos muito para Te agradecer. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, por este preço tão alto pago naquela cruz por amor a cada um de nós. E queremos que o Senhor nos ajude, porque nós temos esse desejo, mesmo falhos, mas temos o desejo de nos agarrar à cruz de Cristo e estar próximos do Senhor em todo o tempo. Por isso, Pai, aquilo que precisa ser moldado em nossa vida, o que precisa ser fortalecido, renovado, faça isso entre nós nesta manhã. Nós Te pedimos isso e assim damos toda a liberdade ao Teu Santo Espírito para agir e para falar aos corações de cada um conforme a sua necessidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Saudar a todos vocês, bem-vindos, né? Os que são de casa, os que nos visitam. Tem uma senhora sentada ali, a senhora minha mãe, que está com a gente de novo aqui, passar uns dias com a gente. É muito bom tê-la, que Deus te abençoe, muito bom tê-la por perto sempre. E relembrar a todos das programações da semana, e relembrar o seguinte: a gente criou um hábito, mas ele não é para ser um hábito de se manter. Com a pandemia, tudo que acontece na igreja, toda a programação a gente colocar no grupo do WhatsApp da igreja. Então algumas coisas elas podem não aparecer no grupo, mas elas vão acontecer. Por exemplo, quarta-feira à noite nós temos culto, né? Aí as pessoas perguntam, mas vai ter essa quarta? Sim, toda quarta-feira nós temos estudo bíblico e oração. Quando não tiver, aí a gente avisa no grupo da igreja. Então, para essa semana, quarta-feira, 19h30, nossa reunião de oração e estudo aqui na igreja. Sábado às 19h30, 19h30 ou 20, Kelly? Como que está? 19h30 ou 20? Bota 20, né? 20 horas então no sábado, o culto dos jovens. E o próximo domingo nós temos o nosso culto com celebração da ceia do Senhor. A nossa assembleia, vamos lembrando disso, nossa assembleia, dia 12 de dezembro, às 14 horas. Todos os membros oficiais da igreja estão convocados para essa assembleia. E na mesa, lá nos fundos, perto do lugar das ofertas, tem os calendários da Sibila. Cada um pode pegar, tem para todos, não tem custo nenhum. A nossa convenção faz os calendários, né? Sempre fazia todos os anos. Um ano nós pulamos, mas agora tem de novo. As principais programações previstas do ano que vem da nossa convenção estão nesse calendário, né? Vamos tratá-las como previstas, né? A gente não sabe exatamente, mas o calendário você pode pegar. O boletim informativo da Sibila também, ele está ali na mesa, é só pegar o seu, pode levar. E uma das coisas interessantes é que é o efeito pandemia, né? O boletim informativo que já estava vindo bem razoável, levava um tempão para ler, agora você consegue lê-lo numa sentada, né? Tem mensagens de programações desse ano das igrejas, não teve praticamente nada, né? Então ficou pouquinho, mas tem ali, você pode pegar o seu. E o mensageiro, quem quiser então reservar ainda, aquele mensageiro pequenininho, com a leitura diária para todos os dias, Mensageiro 2021, pode falar com a Ana. O valor ficou R$2, né? Era 2 e pouquinho, daí agora fechou R$2. Quem então quiser fazer a sua encomenda, deixar reservado, fala com a Ana certinho. Amém? Vamos cantar juntos? Pessoal do grupo de louvor, podem passar aqui à frente. Nós queremos ter um tempo de louvor, cantar juntos, que você possa cantar com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Acho que já dá para falar para ficar de pé, né? Vamos ficar de pé, todo mundo? Amém, meus irmãos. Então, em pés, né? Porque são 2. Vamos iniciar dizendo que o nosso Deus é santo e poderoso e Ele age onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Seja qual for o seu problema, qual for a sua circunstância, Ele pode mudar todas as coisas. Amém?
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso. Deus, Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Ele eu canto e louvo, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso. Deus, Eu amo e Ele é o grande eu sou, Ele é o dele eu me prostro. Ele Eu vive está, Ele surgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. E eu amo e Ele é o grande eu adoro, sou, Ele é o Cordeiro que exaltou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. Cordeiro que nos salvou, não é mesmo? Esse louvor que nós vamos cantar agora, antigo, né? Misturado com um outro que eu acho que é mais antigo ainda, que desde que eu lembro que eu sou gente, eu canto ele. Nós vamos cantar Ele é exaltado e Jesus, Tu és a pessoa mais importante. E durante um tempo eu fiquei pensando sobre o que falar de um louvor que já fala tudo. Ele é exaltado, para sempre exaltado. E Jesus, Tu és a pessoa mais importante. Porque realmente é isso. E qual é a função da nossa vida como ser humano, como criatura? Adorar o nome de Deus. E quantos dos problemas que nós temos e que nós nos estressamos com ele, perdemos tempo e energia, são situações que Deus nos permite viver para uma aprovação, e quantas delas são resultados da nossa personalidade difícil que Deus tem que moldar, que Deus tem que trabalhar. Eu digo que as minhas situações complicadas
90% delas são da minha personalidade complicada, que Deus tem que moldar e trabalhar. E a minha oração, espero que seja a oração de você, seja: Senhor, molda a minha personalidade, porque o Senhor já me deu a salvação, que é o mais importante. Eu preciso moldar a minha personalidade. Mas Jesus, o Senhor é o mais importante de toda a situação que eu vivo, e eu vivo para te louvar. Amém? Então vamos juntos dizer que o Senhor é exaltado na terra, nos céus, até os confins. Amém? dos reis e Senhor dos senhores, fale aos nossos corações, que nós estejamos nesse momento nos preparando o nosso coração, como
como diz a Bíblia, como uma terra fértil, e que a semente que aqui cair produza frutos. Amém? Porque foi o Senhor quem nos deu mais um dia de vida. Obrigada por esse ar que nós podemos respirar, Jesus. Eu sou grata a Ti, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E as Tuas promessas são reais. As Tuas promessas são reais. E eu Te agradeço pelo Teu cuidado com a vida de cada um dos meus irmãos, com a vida da minha família. E eu Te agradeço porque eu estou aqui mais uma vez, pronta para ouvir o que o Senhor tem a me dizer, Pai. Que o Senhor fale ao meu coração, que a Tua mensagem produza fruto, Senhor. E
que o Senhor me molde conforme o teu querer, Jesus. Que essa seja a oração também dos meus irmãos, Senhor. Que nós possamos ser melhores a cada dia, Pai, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito por cada um de nós. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Vamos ler juntos? Quem me conhece um pouquinho melhor ou mais de perto, no que se refere a textos bíblicos, sabe que esse é um texto que eu tenho por base na minha vida e que eu desejo levá-lo até o fim. Desejo levá-lo até o fim e nessa manhã eu gostaria que você também tomasse essa decisão. Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Para mim, eu poderia todas as manhãs incluir no meu devocional esse texto. Eu não enjoo desse texto, eu não me canso desse texto, porque eu quero sempre me identificar com ele. Eu quero sempre olhar para esse texto e tê-lo como uma verdade aplicada à minha vida. De não ser dos que retrocedem e são destruídos, mas ser dos que creem, que se mantêm crendo e são salvos. A ideia desse texto é não retroceder. A ideia desse texto é não desistir da nossa vida espiritual, da nossa caminhada espiritual. A ideia desse texto é não voltar atrás, não voltar àquilo que nós já deixamos para trás. Aquelas coisas que vivíamos e deixamos de lado no passado, é não voltar a estas práticas novamente. E este deve ser um desejo sincero de todo cristão. Todo cristão deveria pensar assim: eu não quero retroceder, eu não quero voltar atrás, eu não quero voltar a ser o que eu era antes, eu não quero desistir da minha caminhada de fé, mas eu quero permanecer focado em Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero continuar com os olhos fitos nele, eu não quero desistir. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu quero ser daquele grupo de pessoas que não desiste, daquele grupo de pessoas que não vira as costas para Cristo Jesus. Porém, infelizmente, essa não é uma realidade que se vê por aí. Nós vemos muitas pessoas, e faz pouco tempo que falamos um pouco sobre isso, nós vemos muitas pessoas desistindo da sua fé. Muitas pessoas abandonando a sua caminhada cristã. E algumas das pessoas que abandonam a sua caminhada cristã, elas não percebem que estão fazendo isso. Algumas pessoas, elas usam uma expressão e colocam um fardo sobre a instituição chamada igreja, mas elas não percebem que estão se afastando de Cristo. Aquelas pessoas que dizem: eu estou me afastando da igreja. Meu irmão, minha irmã, quando você se afasta da igreja, você se afasta de Cristo. Não, mas eu continuo sendo cristão do mesmo jeito. Espera aí, você deixou, quando você se afasta da igreja, você deixa de ser noiva de Cristo. E se você não é noiva de Cristo, você não vai para as bodas no céu. Simples assim. Então é um ponto de vista que tem sido colocado na mente das pessoas, tem sido pregado, não dentro da igreja, mas fora, propagada essa ideia de eu sou um cristão sozinho. Eu consigo ser um cristão autônomo, eu não preciso de ninguém para ser cristão. Mentira. A Bíblia diz, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ela diz
não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos nos encorajar. Então, muitas pessoas, elas estão se afastando de Cristo sem ter consciência de que estão se afastando de Cristo. E é nosso dever como igreja, é meu dever como pastor, te advertir disso, né? Trazer isso para você, aquilo que a Bíblia vai dizer. Muitas pessoas, elas desistem da sua caminhada cristã por causa de outras pessoas. Muitos desistem de ser cristãos por causa de outras pessoas que são um mau exemplo na fé. Existem maus exemplos na fé? Vamos ser hipócritas e dizer que não? É claro que existem. Todos nós, em potencial, somos. Não precisamos chegar a concluir isso, mas todos nós, quando eu digo em potencial, todos nós temos chance, temos probabilidade e temos todas as condições de ser um mau exemplo, porque todos nós temos condições de pecar. Todos nós podemos falar o que não deveríamos falar, todos nós podemos agir de uma maneira que nós não deveríamos agir, então nós podemos ser, mas é claro que nós não vamos olhar para nós vamos olhar sempre para o próximo. E existem muitas pessoas que se afastam da fé porque elas veem muitos maus exemplos. Eu já ouvi isso. Já teve pessoas que chegaram para mim e disseram: Pastor Mário, eu estou me afastando da igreja, estou me afastando dessa ideia de cristianismo, eu não quero isso para a minha vida, porque os cristãos, eles são hipócritas, eles dizem uma coisa e fazem outra. Alto lá. É todo mundo que faz isso? Não. Depende para quem nós olhamos. Depende onde está o nosso foco. Maus exemplos. Existem políticos bons? Existem. Existem políticos que são mau exemplo? Também existem. Existem advogados bons? Existem advogados que são mau caráter? Existem. Existem atendentes de loja que são muito bons quando você chega lá? Existem. Existem aqueles que você desiste de comprar só pelo fato de conversar com a pessoa? Existem. Existem médicos bons? Existem. Existem médicos que são mau caráter? Também existem. Existem pastores bons? Existem. Existem pastores mau caráter? Existem também. Existe crente bom? Existe. Existe crente mau caráter? Existe também. Então, por que você continua, quando precisa defender a sua causa, procurando advogado? Por que você continua comprando nas lojas? Por que você continua indo ao médico quando você precisa? Por que você faz tudo isso e só a igreja é um problema? Percebe como o diabo consegue usar isso de uma forma muito sutil? Então, existem muitas pessoas que desistem da sua caminhada cristã por causa de pessoas. Nós vamos encontrar muitas pessoas complicadas. Só que uma coisa é interessante, se nós olhamos para a igreja, estou falando igreja, não precisa ser a nossa, qualquer igreja. Se uma pessoa olha para a igreja e diz: eu não me encaixo aqui porque aqui todo mundo é ruim, espera aí, você virou vice-deus agora, né? Pensa lá num grupo de 50 pessoas, 50 pessoas, todo mundo é ruim para você, só você é bom, será que todo mundo é ruim, só você é bom? Ou será que está havendo uma distorção de compreensão do que é bom e do que não é? Mas enfim, existem pessoas que se afastam por causa de maus exemplos. Mas espera aí, você vai ter mau exemplo em todo lugar, e não é o bom exemplo nem o mau exemplo que te leva para o céu. Você pode conviver com a pessoa cristã mais bom exemplo desse mundo, ela não vai te levar para o céu. Vai depender de uma decisão tua. É algo muito particular, é algo pessoal. Depende para o que a gente olha que nós vamos tomar decisões. Muitos desistem da sua caminhada com Cristo Jesus porque se dizem cristãs, mas elas oprimem os outros. Né? Aquele cristão, você lembra dos fariseus do tempo de Jesus? Os fariseus eram o povo mais complicado que tinha, porque eles colocavam milhares de regras, mas eles não conseguiam viver aquelas regras. E assim existem cristãos hoje, existem cristãos opressores. Aquele cristão que diz: olha, aquela está errada. Por que aquela está errada? Porque ela colocou a mão assim no banco. Não pode fazer isso. A Júlia está errada. Por que a Júlia está errada? Porque ela está assim. E assim não pode.
Por que o seu Joel está errado? Porque ele está com a Bíblia na mão. Imagine! Sabe coisa que não tem nada a ver? Mas tem pessoas que conseguem achar defeito em todas as pessoas, se tornam opressoras. Mas elas nunca conseguem olhar para dentro de si. E pelo fato de não olharem para dentro de si, o inimigo vai achando espaço em suas vidas, elas olham ao redor, elas veem defeitos em tudo e em todos, e aí de repente elas começam a se afastar de Cristo Jesus. E quando nós desistimos por causa de pessoas assim, nós somos piores do que elas. Então não desista por causa de pessoas assim. Existem pessoas que desistem da fé nas situações difíceis da vida. As dificuldades, elas surgem, há momentos muito tensos que nós passamos. Tem gente que desiste na hora das dificuldades. E a Bíblia diz que, o Senhor diz que nós devemos clamar a Ele no dia da adversidade e Ele vai nos auxiliar. E tem gente que no dia da dificuldade, da adversidade, se afasta de Deus, vai pelo caminho contrário. Existem pessoas que se afastam de Deus pela curiosidade de viver o pecado. Aí existem aqueles que cresceram dentro de um contexto cristão, que nunca tiveram uma vida desregrada. E de repente chega uma altura da vida em que a pessoa tem curiosidade para saber como é o viver na prática do pecado. E a pessoa se afasta de Deus para experimentar aquilo que é uma curiosidade. Por outro lado, há aqueles que viviam na prática do pecado, se acertaram com Deus, estão vivendo em comunhão com Deus, mas de repente deu uma saudade da vida do pecado. Deu daquilo que se chama de recaída, né? Deu uma vontade de reviver um pouco do pecado que eu vivia no passado. E esse pouco de pecado que se vai reviver faz a gente se afundar de vez. Porque um cristão que se desvia é pior do que alguém incrédulo para se converter. A instabilidade da fé das pessoas faz elas se afastarem. E essa instabilidade ela é gerada pela falta de uma busca íntima de comunhão com Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus porque existem dúvidas que são plantadas em sua mente e que não são respondidas, que não são solucionadas. E uma coisa muito triste é um cristão que vive cheio de dúvidas. Dúvidas em relação à palavra, dúvidas em relação ao futuro, né? Tudo aquilo que nós devemos saber, a Bíblia nos expõe. Ela não coloca tudo para nós, ela fala de coisas que a gente não imagina lá na eternidade. Mas o que a gente precisa saber para o nosso dia a dia, a Bíblia fala. E muitas vezes as pessoas têm dúvidas, e ao invés de tirarem as suas dúvidas com alguém, elas acabam se afastando de Deus. Então, por muitas razões, as pessoas retrocedem. E parece que no nosso tempo, as pessoas estão retrocedendo mais do que em toda a história. Porque hoje as opções são muitas, as tentações elas são maiores, as possibilidades de fazer coisas erradas, elas são muito mais acessíveis para nós. Então as pessoas vão se afastando como nunca, mas eu quero motivar você a não ser uma pessoa que retroceda. Eu quero motivar você a ser uma pessoa que continue. Se você está aqui, é porque você crê, né? Você crê em Deus. Você veio na casa de Deus porque você crê. E eu quero te motivar a você não retroceder daquilo que você crê. Ah, pastor, mas eu creio bem pouquinho por enquanto. Guarda o que você tem. Você não precisa não precisaria entrar na lista de um herói da fé. Mas se você tem um pouquinho de fé, mantenha esse pouquinho e vá crescendo dia após dia. Só não retroceda. O negócio é não voltar atrás. O negócio não é a gente da noite para o dia virar teólogo, a gente ter conhecimento amplo e saber das respostas e ter tudo na ponta da língua. Não, não é essa a ideia. Nem Cristo fez isso com seus discípulos, eles continuaram aprendendo, até a sua morte eles continuaram aprendendo. Então nós vamos sempre aprender, a nossa fé precisa sempre crescer. O que não pode é a gente voltar atrás, é a gente diminuir a nossa fé, a gente não pode retroceder, mas precisa continuar firme na nossa fé, sempre de olho atento ao que a palavra de Deus nos diz. Por isso hoje nós vamos, mais do que falar, nós vamos ler alguns textos que falam exatamente sobre isso e um breve comentário sobre cada um deles, para que você possa deixar isso bem vivo no seu coração. Vamos começar com Efésios capítulo 2. Vamos encontrar Efésios
Se fica mais fácil achar Coríntios, que tem 2, Coríntios, daí Gálatas e daí já Efésios. Efésios é mais curtinho, talvez para alguns seja mais difícil de achar. E se não achar, não é feio a gente olhar no índice, né? Não tem problema nenhum em fazer isso. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. São textos que falam bem da realidade humana de um cristão. Diz assim, Efésios 2, 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, grife isso, todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Primeiro, houve um momento em que todos nós estávamos mortos no pecado. Quem aqui nunca cometeu pecados? O único que pode levantar a mão, se pudéssemos ver fisicamente, seria Jesus. Cremos que está entre nós, mas não dá para ver, porque todos nós já cometemos pecado. Então, por isso eu falei, a gente precisa grifar isso. Todos nós já erramos. E no momento em que erramos e pecamos, nós nos tornamos mortos no pecado, porque deixamos de ter vida espiritual. Então não há cristão que possa dizer, eu nunca errei, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fui uma pessoa perfeita. Não tem como a gente dizer isso. E sabe por que isso é bom? Porque isso coloca a gente no mesmo barco, todos nós. E traz a evidência o que nós cantamos, que Jesus é a pessoa mais importante desse lugar, porque do resto, nós todos viemos do pó, para o pó nós vamos e todos nós somos falhos. E não é aquele negócio, mas eu errei só quando eu era bem jovenzinho. É bem provável que essa semana você tenha errado em alguma coisa. É bem provável que uma oração sua dessa semana você tenha dito, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Se você orou sem saber nem se pecou, então você está fazendo uma reza que você nem sabe o que está falando. Mas quando você fala, me perdoa, é porque você tem noção que alguma coisa você fez. E o texto diz que todos estavam mortos no pecado, mas pela graça nós fomos transformados. E essa transformação Deus nos dá em Cristo Jesus através de vida e vida nova, através do perdão. Então todo cristão, se você é cristão, se você crê em Cristo Jesus, você já teve um momento de dificuldade, de pecado na sua vida, mas você já teve a oportunidade de ter vida nova. Você já teve o perdão de Deus. Então se você já teve isso, a palavra é, não seja dos que retrocedem. Não volte atrás, agora que você já tem o perdão de Deus. Agora que você já foi salvo pela graça, não volte às mesmas práticas que você praticava antes. Diz lá, estávamos mortos no pecado, e diz anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Satisfazer a vontade da carne não é só cometer pecados extremos que a gente vê por aí. É fazer as coisas que a gente tem vontade, mas Deus diz para não fazer. Coisas pequenas, coisas simples, mas que não devemos fazer. Ele diz, todos nós estávamos no mesmo barco. E hoje todos nós podemos estar de novo no mesmo barco, mas salvos em Cristo Jesus. Um pouquinho para frente, antes do livro de Hebreus, tem Filemão antes, mas nós vamos ler Tito. Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Hebreus também é mais fácil de achar. Volta para Filemão, volta para Tito. Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6.
falando sobre conduta cristã, ele diz assim: houve um tempo em que nós, bota todo mundo no mesmo balaio de novo, nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, porque a gente não faz tanta coisa boa assim, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Já vivíamos presos ao pecado, ele fala nós. Então isso se refere a todos. Assim como todos estávamos mortos no pecado em algum momento, talvez não ao mesmo tempo, mas já tivemos essa fase, assim também todos nós, em algum momento já estávamos presos ao pecado. Ah, eu nunca. Ah, você sim. Todos nós. Que o pecado fosse então a cobiça por uma coisa. E não era nem a mulher do próximo, nada, era uma coisa simples, mas que você cobiçou. Você cobiçou um dia, outro dia você viu, você cobiçou de novo, terceiro dia, então você já estava preso nisso. Pode ser que você foi liberto muito rápido, mas que você um dia, que todos nós algum dia já estivemos presos ao pecado, já estivemos. Porém, pela misericórdia de Deus, Ele nos salvou disso, Ele nos tirou disso. E não foi pelos nossos atos de justiça. E aí os nossos atos de justiça, fica evidente que os nossos atos de justiça, os nossos atos de bondade, entra junto com o que Tiago escreve, os nossos atos de caridade, não são eles que nos salvam, mas é a misericórdia de Deus que nos alcança e que nos salva. Essa misericórdia, ela é salvadora para as nossas vidas. Todos nós já vivemos em algum momento no pecado, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Se a misericórdia de Deus nos alcançou, a palavra para nós é: não retroceda. Se a misericórdia já te alcançou, se você já experimentou o poder de Deus, então não retroceda. Permaneça firme naquilo que Deus já fez na sua vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Vamos andar pela Bíblia hoje. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro 1, 14. Diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes, como filho, como filha de Deus que você é, como uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que já foi fortalecida, edificada pelo Senhor, que foi liberta do pecado, que já esteve na prática do pecado, mas Deus te tirou disso, que já esteve escravizado no pecado, Deus tirou você disso. Então, como filho obediente, não volte aos maus desejos de outrora. Quais são os maus desejos de outrora? É aquilo que a gente fazia e Deus desaprova. Ele diz, e vai ao encontro de Hebreus 10, 39, que a gente leu, de não retroceder, ou seja, não volte. Né? Você quer uma razão para você se afastar de Deus? Não, você não terá uma razão para isso, a não ser a rebeldia. Porque Deus te dá todas as razões. Por mais que você erre, Deus te perdoa. Por mais que você se afaste, Deus continua te chamando de volta. Por mais que você já tenha errado, não volte aos desejos de outrora, quando você vivia no tempo da ignorância. Quando você fazia coisas que você achava legal, e depois você entendeu que biblicamente aquilo que parecia legal era pecado. Então não volte a fazer isso de novo. É isso que a Bíblia nos fala. E aí, para a gente facilitar um pouco, vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos lá para o livro de Esdras. Esdras, capítulo 9, versículo 9. Bem fácil. Esdras, capítulo 9, versículo 9. Antes de Neemias,
que daí fica fácil, já está perto de Jó, vai voltando. Esdras capítulo 9, versículo 9, a primeira parte. Olha o que o povo dizia naquela época. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Por mais que a gente tenha sido escravo do pecado, Deus não abandonou a gente lá. Por mais que você tenha feito coisas erradas na sua vida, Deus não te abandonou no meio das coisas erradas. É por isso que você está aqui. Por mais que você tenha feito um monte de bobagem na sua vida, Deus não te deixou preso no meio daquele monte de bobagem. Deus restaurou você. Por mais que você tenha mentido, tenha enganado, tenha roubado, tenha batido, tenha não sei o que lá, seja lá o que você fez, indiferente do que você fez, se você está aqui, é uma prova que Deus não deixou você preso naquela situação, que você foi escravo do pecado naquele momento, mas Deus não te deixou por lá. Deus não nos deixa desamparados, Ele não nos abandona. Talvez hoje você ainda esteja colhendo os frutos do teu pecado. É possível isso? Claro que é. É a lei da semeadura, você planta, você colhe. Talvez hoje você está colhendo algumas complicações na tua vida que são fruto de algo errado que você fez, mas isso não quer dizer que Deus te abandonou, porque tudo que você planta, você colhe, mas se você não plantar de novo, você não vai ter que colher de novo, então você encerra um ciclo. Então, se a gente fez errado, está colhendo errado e retroceder, a gente vai plantar coisa errada de novo. Se fizemos algo errado, estamos colhendo, mas se nós não retrocedermos de andar com Cristo, nós não vamos cometer o mesmo erro. Nós não vamos voltar às mesmas coisas que nós fizemos errado lá no passado. E por último, e não menos importante, vamos lá para o final da Bíblia de novo, 1 João capítulo 3, versículo 9. Você passa do Pedro onde você estava antes e vai para João. 1 João capítulo 3, versículo 9, que é algo que define se você está próximo de Deus ou se você está afastado de Deus. 1 João 3, 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não retrocede à vida do pecado. Quem é nascido de Deus não pratica o pecado. Ah, pastor, mas tem coisas que eu faço que vai ser muito difícil abandonar. Tá bom. Vai ser muito difícil você entrar no céu. Você tem que me dizer, tá bom, do mesmo jeito. Tem coisas que não dá para fugir, não tem como a gente fugir. Mas o fato é que esse texto diz que aquele que é nascido de Deus, ele não volta ao pecado, ele não volta aos erros do passado. Ou seja, quem é nascido de Deus não retrocede, não volta atrás naquilo que praticava no passado. E aí a gente lembra lá de Romanos 12, que diz da gente não se amoldar ao padrão desse mundo. E esse é um princípio que não pode fugir da nossa mente, do nosso coração. Por isso, não fique no vai e vem. Essa é a palavra para você nessa manhã. Lemos tudo isso para chegar aqui, para eu dizer só isso para vocês. Não fique no vai e vem, para perto de Cristo, para longe de Cristo. Não se engane, se afastar da igreja é se afastar da noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é que vai para o céu. Ah, mas vão todos? Não sei. Não vou ser eu que vou fazer essa separação. Isso é com Deus. Mas eu sei que aqui é o lugar da gente crescer junto. Aqui é o lugar da gente estar em comunhão. Então não fique no vai e vem entre Deus e o pecado, mas decida realmente ser uma pessoa que vai se firmar em Cristo Jesus e que não retrocede. Que esse texto possa ser uma realidade para as nossas vidas. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Os que retrocedem, eles se complicam. Não adianta a gente se afastar de Deus achando que vai melhorar as coisas. Olha que tolice isso.
Muitas pessoas, elas ficam irritadas e elas se afastam de Deus, achando que longe de Deus as coisas vão ser melhores. Daí outros vão dizer, não, mas eu não me afasto de Deus, eu me afasto da comunhão da igreja. Você se afasta do corpo de Cristo, achando que as coisas vão ser melhores. Não vão ser melhores. É aqui que a gente é moldado. É aqui que nós vamos ser. É assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso é bíblico, está lá no livro de Provérbios. É aqui que nós vamos encontrar diferenças entre nós e nós não vamos nos matar, nós não vamos brigar, nós vamos orar e vamos resolver. É assim que funciona. Então não seja uma pessoa que retrocede, não seja uma pessoa que mostra para os teus filhos que você retrocede. Faça por você, faça pelos teus filhos, faça pelas pessoas com quem você convive, para que elas percebam isso, que dificuldades vêm na vida de todas as pessoas, mas retroceder de andar com Cristo Jesus nunca deve ser uma opção para nós, porque ela nos leva a lugares piores do que nós vivíamos ou vivemos, nos leva a dificuldades maiores ainda. Então não seja daqueles que retrocedem. Amém? Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça e diga para você, responda para você, quantas vezes você já retrocedeu? Quantas vezes você se deparou com pessoas que eram um mau exemplo na fé e você foi pior, você se afastou por causa delas, sendo que Cristo nunca foi um mau exemplo para você. Cristo nunca te deu um mau exemplo. E aí você se afasta da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, por causa de pessoas. O exemplo que nós precisamos é o exemplo de Cristo para a nossa vida. E aí você pode procurar. Você pode procurar por toda a parte, onde você quiser. Você não vai encontrar mau exemplo. Você vai encontrar braços abertos. Mediante o arrependimento e abandono do pecado, você vai encontrar perdão. Você vai encontrar reconciliação. Você vai encontrar paz. Ah, mas tem uma pessoa que tira a minha paz. Ore para que Deus tenha misericórdia dela e diga: Deus, fulano está me tirando a paz. Pegue para você, Deus, e me ajude. E Deus vai te ajudar. Deus vai te dar graça. Às vezes há uma pessoa que tira a sua paz, mas há 80 pessoas que te abraçam. Depende para onde a gente olha. Então não retroceda por causa de pessoas. Não retroceda por causa dos dias difíceis. Porque se os dias são difíceis, sem Deus, pode ter certeza que eles vão ser piores. Eles vão ser mais difíceis ainda. Não retroceda pela curiosidade do pecado. Não retroceda pela saudade do pecado, daquilo que era errado. Não seja instável na sua fé, para que isso de repente faça você querer retroceder. Não retroceda por causa das dúvidas que você tem. Mas lembre disso. Éramos mortos no pecado, estávamos presos ao pecado, mas Deus nos restaurou. Deus cuidou de nós. Por mais que talvez você esteja no pecado ainda, não quer dizer que Deus te abandonou. Ele não vai te levar para o céu se você estiver na prática do pecado, mas que Ele quer mudar a tua vida, Ele quer. Ele transforma todas as coisas. Seja alguém que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado. Seja daquelas pessoas que não retrocedem, mas que têm essa certeza de fé, de que andar com o Senhor sempre valeu e sempre valerá a pena. Que não há nada que supere o agir e a presença de Deus na nossa vida. Talvez você tenha se sentido assim, alguém que volta e meia retrocede na fé. Talvez você tenha desanimado, por qualquer razão. Eu citei algumas aqui que me vieram à mente enquanto eu preparava esse esboço, mas talvez você tenha lembrado de outras razões
pelas quais as pessoas se afastam de Deus, e talvez você já tenha se afastado de Deus por outras razões, mas eu tenho certeza que Cristo continua suprindo tudo isso. E se você se sente como alguém que está retrocedendo, ou se não está, mas que volta e meia retrocede na sua fé, eu quero orar por você. Eu gostaria que você levantasse uma das tuas mãos aí onde você está, e eu quero orar por você, para que você faça parte daqueles que não retrocedem, mas daqueles que permanecem firmes. Temos alguém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. De dizer: Deus, eu quero a tua ajuda, eu não quero retroceder, nem em atitudes, mas eu quero a tua ajuda, Deus, para não retroceder nem em pensamentos. Eu quero que o Senhor me ajude. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor e de misericórdia. Obrigado porque nas vezes que nós já retrocedemos, o Senhor nos trouxe de volta para os Teus caminhos, o Senhor nos deu de volta a Tua paz, o Senhor nos devolveu a graça abundante sobre a nossa vida. Nós Te louvamos por isso e por aqueles, Pai, que levantaram uma de Suas mãos, que em alguma área de sua vida tem tido dificuldades e tem retrocedido na sua fé. Que o Senhor possa encontrar o coração, a mente de cada uma dessas pessoas e fazer aquela obra que só o Senhor pode fazer. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a não desanimarmos por qualquer razão, a não querermos desistir por qualquer motivo, mas ajude-nos a estarmos firmados em Cristo Jesus. Ajude-nos a ajudar o nosso próximo a se firmar em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, e assim colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Vamos cantar mais um cântico? Vamos ficar de pé? Para a gente encerrar? E hoje a gente não vai encerrar com a citação da bênção apostólica. É uma citação que a gente tem lá de 1 Coríntios, que sempre o pastor encerra o culto orando do mesmo jeito. Hoje nós vamos cantar, dizer que nós queremos ficar firmes nas promessas do Senhor, nos caminhos do Senhor. Vamos emendar isso junto na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos encerrar com a oração da Kelly. Pode ser, Kelly? Você ora para a gente encerrar o culto? Séculos do seu amor, firme nas promessas.
Jesus, e é assim que nós começamos a nossa semana, Pai. Firme nas tuas promessas, firme no teu amor, firme naquilo que o Senhor tem prometido para nós. E nós te pedimos desde já as tuas bênçãos, Pai, que nós tenhamos uma semana tranquila e abençoada por ti, e que no decorrer dela nós possamos ser bons exemplos, Pai, não retrocedendo naquilo que o Senhor já deixou para nós, meu Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito e nos despede na tua paz, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém.